A paz do Senhor, boa tarde, shalom. Vamos ao nosso devocional da tarde. E hoje, com uma conversa com o pastor Mateus, eu vejo que é interessante como a gente perde o foco muito fácil. A gente perde o foco, perde a direção muito fácil. Fácil demais. E acabamos nos tornando simplesmente religiosos. Eu imagino quantas pessoas, como eu falei de manhã, ficam se perguntando qual é a vontade de Deus para a minha vida. O que Deus tem para mim? E é interessante, né? Que Jesus deixou muito claro qual é a vontade dele. Mateus, capítulo 28. Mateus 28. Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20. Diz assim: Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que estou convosco sempre, até o fim do mundo. Amém. A palavra, na verdade, portanto, ide e fazer discípulos. Tá? No texto original é ide fazer discípulos. Ide fazer seguidores para Cristo. Ide ensinar a outros a seguir a Cristo. Ensinar a outros a ser como Cristo. E nós paramos de ir, a verdade é essa. Nós queremos trazer, que as pessoas venham, permaneçam e fiquem, sem nos dar trabalho nenhum. Não é verdade? É isso que nós queremos, né? O que estamos fazendo hoje. Nós nos enchemos de eventos dentro da instituição religiosa e beleza. Para que fazer discípulos? Para quê? Para que lidar com pessoas? Tão difícil lidar com pessoas, né? Tão difícil. É tão difícil que já tem países aí legalizando casamento com boneca, com robô, somente Japão, China. É realidade. No Brasil já começou-se não só esses nenéns, né, artificiais, mas já começou já as pessoas a comprarem bonecas de homem e de mulher no mesmo estilo. Já é algo que a venda está crescendo no Brasil. Por quê? Porque não queremos relacionamento com pessoas. Não queremos. Mas a questão é que o Senhor nos chamou para relacionamento. Ele nos chamou para irmos e fazermos discípulos de todas as nações. E ele deixou bem claro onde devemos começar. Na nossa casa, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso estado. E é interessante, né? Como a gente distorcemos as coisas. Mas vamos orar. Vamos orar para que o Senhor possa mudar essa realidade. Para que o Senhor nos acorde. Os remanescentes, as noivas que estão dormindo, mas que a lamparina tem azeite ainda. Tem desejo de fazer a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus, e de fazer discípulo. Amém? Eu já estou orando por duas famílias. Estou orando já para Deus abrir a porta para mim de duas famílias já, estou focado nelas. Entendeu? E eu peço que você ore também. Põe aí no papel duas famílias, três famílias. Senhor, abre porta para mim, Senhor, para mim ir. Para mim ir fazer discípulo. Pelo tempo que eu vou ficar lá, que aos 99, que não precisa de arrependimento, eu vou atrás da onde precisa.
Vou seguir os passos do Senhor. Vou seguir seus passos, Jesus. Ó, garanto para você e posso te afirmar com convicção. Tem muita instituição religiosa que fala que Jesus está lá, não está, não. Porque ele deixou bem claro que ele deixa as 99 que não precisa de arrependimento e vai atrás daquela que está ferida e machucada. Ele deixou muito claro isso. E ele não é homem para mentir, nem filho do homem para voltar para trás daquilo que ele disse. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, vivemos uma época muito complicada, muito difícil, Pai. Uma época onde nós estamos ficando, não estamos indo. Senhor, a estrutura da Torre de Babel, ela se enraizou neste presente século. Enraizou no nosso coração. Hoje queremos construir grandes templos, instituições humanas, queremos construir nomes. Estamos esquecendo do ir de fazer discípulos, Senhor. Porque fica muito fácil para nós frequentar um culto, fazer o que a gente faz, ver as costas e ir embora. Como trabalhando numa fábrica, onde ali estamos no meio de um monte de pessoas, mas não temos relacionamento. Não levamos a carga um dos outros. Não confessamos nossos pecados uns aos outros. Não choramos uns com os outros. Não tornamos outra nossa prioridade, porque é fácil pregar, cantar louvor, é fácil ficar na porta, lavar o banheiro, é fácil dirigir o círculo de louvor. Isso é muito fácil. Mas não é a ordem do Senhor. A ordem do Senhor é ide e fazei discípulos. Desperta no Senhor. Perdoa nosso pecado. Perdoa nosso pecado, Senhor, porque nós sabemos o que temos que fazer e não fazemos. A tua palavra deixa bem claro. Aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. Estamos pecando contra o Senhor. Estamos querendo bênção, estamos questionando o Senhor. Estamos dizendo, Senhor, por que isso não acontece na minha vida? Senhor, por que é assim? Senhor, o Senhor está dizendo para nós, gente, eu estou chamando vocês para ir comigo, vocês não querem. A bênção está comigo. Comigo que está a bênção. Efésios, capítulo 1, versículo 8, diz, bendito seja o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. A bênção está no centro com o Senhor. Só que a gente não quer ir com o Senhor. O Senhor prometeu estar conosco todos os dias até a consumação do século. Mas o Senhor prometeu, o Senhor falou isso, mas depois de dar a ordem do ide, fazer discípulos, e de pregar o evangelho. Aí o Senhor falou, olha, vão, façam discípulos, preguem o evangelho, batizem, ensinem tudo que eu vos tenho dito, aí eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação do século. Né? O Senhor nos desperta que possamos voltar para esses versículos e lê-los com calma, com atenção, e entendermos, Senhor, que há um chamado, há uma realidade, e que nós estamos ignorando. E esse mundo está cada vez mais perdido e pior por questão disso. Senhor, como ouvirão se não há quem pregue? Porque enviado nós fomos. Nós fomos enviados. Tem gente esperando o Senhor falar. O Senhor já falou, fala na tua palavra. Igual um irmão uma vez veio conversar comigo, perguntar, Senhor, se eu... Por que o Senhor não fala com ela? Aí eu perguntei para ela, você lê a Bíblia? Ela falou, não. Eu falei, então, por isso. Que Deus fala através da Bíblia. Então, esperando o homem pôr a mão e dizer vai, né? Estão esperando algo chique diante de uma multidão. Estou sendo enviado. Já fomos enviados no ato da conversão, Senhor. Fazer discípulo é prova que somos discípulos do Senhor. Estamos imitando o nosso mestre. Porque está escrito, basta o discípulo ser igual ao seu mestre. O Senhor não falou que basta o discípulo cantar louvor, ser líder de ciclo de oração, bom pregador, entregar uma profecia todo dia, não. O Senhor falou, basta o discípulo ser igual ao seu mestre. Basta.
E ao lavar os pés, o Senhor estava dizendo que sobre esse sentido de servir um ao outro. Só tem como servir sendo discípulo, fazendo discipulado. Não tem outro jeito. Acorda no Senhor. Desperta no Senhor. Desperta, Senhor, cada irmão, Senhor, do Ministério Essência do Caminho. Em nome de Jesus, e Ministério Veredas Antigas. Desperta cada um que está ouvindo essa oração, Senhor, pelo YouTube. Desperta. É tempo de irmos. É tempo de nos levantarmos. É tempo de pararmos de reclamar. É tempo de pararmos de reclamar da economia, de reclamar o valor das preços das coisas. É tempo de parar de reclamar, Senhor, e de ir, e de fazer o que devemos fazer, Senhor. É tempo de fazer isso. Nós reclamamos tanto, mas não olhamos para a realidade da igreja de Atos, como que era a cultura financeira daquela época, a dificuldade que eles viviam naquela época. Eles não tinham 1% do conforto da realidade que nós temos hoje. E eles iam a pé, iam a pé. Muitas vezes sem dinheiro nem para comer. Mas confiavam, iam pela fé, fazer discípulos, conquistar a geração daquela época. O evangelho foi pregado, Senhor, no mundo existente daquela época, naquela região. Da mesma forma, nós somos chamados, Senhor. De vez de ficar reclamando do Brasil, somos chamados para fazer discípulos, para ir pregar o evangelho. Quando criticamos, Senhor, filhos por entrarem na droga, marido por bater na esposa, quando criticamos, Senhor, mas não estamos fazendo nada para mudar. Levanta um povo, Senhor. Levanta, desperta a tua noiva, desperta a tua igreja. Desperta o povo para a oração novamente. Mas a oração realmente tem significado, tem sentido, como na minha época, onde nós sabíamos de um problema dentro de uma família, nós clamávamos, orávamos, buscávamos. Eu aprendi, Senhor, com o meu pastor, o pastor Álvaro, podia estar no culto. Se ele soubesse que o irmão estava doente, se ele soubesse que o irmão estava com dificuldade, estava com problema em casa, ele deixava o culto e ele ia, pai. E quantas vezes eu fiquei na direção do culto porque ele fez isso? Um monte de vezes. Porque ele seguia Jesus. Ele ia atrás da ovelha que estava perdida, machucada e ferida. Nós não estamos fazendo isso hoje mais, Senhor. Nós paramos. As almas não tornaram mais importante. E a moeda do reino é alma. Vidas. Vidas preciosas, valorosas. Jesus veio para buscar e salvar os que estão perdidos. Ele veio para deixar as 99 e ir atrás daquela que está perdida. E devemos seguir o seu passo, imitar os seus passos. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa a nossa negligência. Perdoa, Senhor, porque estamos errando, estamos falhando. Estamos aí orando, jejuando para confirmar o nosso chamado como ministro de louvor, como pastor, apóstolo, profeta, evangelista, mestre. Enquanto o maior chamado de todos, nós estamos negligenciando, que é o ID. E tanto o Senhor repete também isso lá em Marcos 16. O Senhor nos manda ir também. O Senhor nos manda ir, Senhor. Está muito claro na tua palavra. Nós estamos falhando, nós estamos errando. O Senhor repete 2 vezes uma ordem e nós estamos simplesmente ignorando, Pai. Nós estamos ignorando. Nós estamos ignorando, Senhor. Está escrito assim na tua palavra, Marcos 16:15. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão os que crer. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente, beberão alguma coisa mortífera, não lhe farão dano algum. E porão suas mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Está escrito, Pai, está aqui. O Senhor está nos mandando ir. Esses sinais, Senhor, vão seguir quem for. Então, Senhor, temos que questionar o que estamos vendo hoje. Como está acontecendo esses sinais dentro de lugar onde pessoas não estão indo?
porque sinais seguirão quem for, quem se movimentar. Pai, não estou julgando ninguém aqui, mas estou apenas, nessa oração, pedindo que o Senhor abra nossos olhos, ou desperta para a realidade, Pai. Porque um dia chegaremos diante do Senhor e sabemos que diante de um rei não se vai com mãos vazias. O Senhor não nos manda apenas, como diz aí a religião, ganhar alguém para Jesus. O Senhor nos manda ir e fazer discípulos. E o Senhor nos deu um modelo de discipulado, ele ficou muito claro. Para quem lê os 4 evangelhos, para quem lê a vida de Paulo, fica muito claro. A igreja, livro de Atos, fica muito claro o que é discipulado. Fica muito nítido. Porque discipulado não tem nada a ver com a instituição religiosa com o que nós vemos hoje. Ele é algo pessoal, é algo íntimo, algo de relacionamento. Desperta a tua igreja e nos perdoa. Perdoa-nos, porque estamos buscando tantas coisas e deixando o mais importante de lado. Senhor, a realidade é uma só. Enquanto Paulo considerou tudo perca para seguir a Cristo, nós estamos deixando Cristo para conseguir todas as coisas que o mundo nos oferece. Título, nome, poder, sermos conhecidos, grande profeta, grande apóstolo, grande pastor. Não, Paulo não desejou nada disso. Paulo desejou largar tudo para seguir a Cristo. Para ir às nações da época pregar o evangelho e fazer discípulos de todas as nações, para obedecer o ID. Dá-nos no coração dessa forma. Desperta teu povo, desperta a tua igreja, é que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Desperta a tua noiva, Senhor. Desperta a tua noiva. Essa é a minha oração nessa tarde. E eu te peço, desperta, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Se você quer aprender a orar, quer aprender a ser um intercessor, deixa seu comentário embaixo no YouTube. Ok? Diz aí que você quer conversar comigo. Tá joia? Meu papel é fazer discípulos. Né? Ensinar aquilo que o Senhor me ensinou. Aquilo que eu tenho ouvido dele. Tá bom? Eu estou aqui para te ensinar. Estou aqui para compartilhar com você o que o Senhor tem me dado. Você que faz parte do grupo Essência do Caminho, Ministério Veredas Antigas, você quer aprender? Você quer aprender a ser um intercessor? Entre em contato comigo. Vou te colocar, vamos fazer um discipulado, né, para aprendermos, para caminharmos junto nesse ministério maravilhoso de intercessão. Tem uma história muito bonita que eu quero terminar, de um pastor. O pastor trabalhou muito para o reino. Muito, trabalhou demais para o reino. Ele ganhou muitas almas, foi, avançou, implantou igrejas, e ele morre. E no mesmo tempo que ele morreu, morre uma irmã, uma senhora também, falece. E quando chegam na glória, ele vê as coroas, uma mais linda que a outra. E ele olha uma coroa e fala, aquela é a minha. Tanto que eu trabalhei, o tanto que eu fiz, aquela coroa é a minha. E quando chama o nome dele, é dado uma coroa bem simplesinha para ele. E quando chama ela, é dada uma coroa bonita, reluzente, maravilhosa para ela. E ele chama um anjo, ele questiona, fala, olha, eu não entendi. Por que eu ganhei essa coroa mais simples e ela ganhou aquela coroa tão linda, tão maravilhosa? Porque assim, eu não vi ela fazer nada. Uma senhora já de idade, ela ia na igreja, sentava,
ia embora. O anjo falou para ele assim: Olha, enquanto você estava fazendo tudo o que você fez, ela estava orando por você. Ela estava intercedendo por você. Ela estava te cobrindo de oração, sendo o seu escudo. Isso é ministério de intercessão. E é o que falta hoje. Orar não é o que nós estamos vendo hoje. Nós estamos vendo hoje aí é uma bagunça. Orar não é isso. Se você quer aprender, entre em contato comigo. Coloque sua mensagem aí no YouTube. Nós vamos conversar, ok? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.